Não, peraí, fazer silêncio, virar para frente, prestar atenção aqui. Então, na nossa primeira aula, nós tivemos uma dinâmica de apresentação. Na segunda aula, falamos de mitologia, mais especificamente da mitologia grega. E hoje nós vamos falar de diversidade religiosa, mais especificamente da religião cristã. A religião cristã, o cristianismo, que tem um livro sagrado. Qual que é o livro sagrado dos cristãos? A Bíblia. A Bíblia é dividida em duas partes. Quais são as partes? Antigo e Novo Testamento. O Velho e Novo Testamento. O Novo Testamento, ele começa com os evangelhos. O que são os evangelhos? Você sabe? Evangelho é uma palavra de origem grega que significa boa notícia, boa nova. Qual que é a boa notícia que os evangelhos vêm trazer? A boa notícia da salvação que veio ao mundo através do nascimento, da vida, paixão, morte e ressurreição de Jesus. Hoje nós vamos falar do evangelho de Lucas. Dos evangelhos, qual que é ele na ordem? Sabe? O primeiro evangelho, qual que é? Você sabe? No Novo Testamento. O Testamento começa com qual livro? Qual evangelho? Mateus. Depois vem Marcos. Mateus que teria sido apóstolo, Marcos que teria sido discípulo de Pedro, o apóstolo Pedro. E depois vem Lucas, o evangelho de Lucas, é o terceiro evangelho. Segundo a tradição, Lucas teria sido discípulo do apóstolo Paulo. Lá no evangelho de Lucas capítulo 2, nós temos o relato do nascimento de Jesus. Jesus teria nascido e, segundo as profecias, ele teria cumprido as promessas que Deus havia feito ao povo de Israel lá no Antigo Testamento. Então hoje lhes nasceu o Salvador, que é Cristo. Qual que é o significado da palavra Cristo? Vocês sabem? A palavra de origem grega tem o mesmo significado que Messias em hebraico. Messias significa o ungido, aquele que foi ungido por Deus, o Senhor, o Filho de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, segundo os cristãos. Os cristãos é um só Deus em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo, né? Então, segundo o relato de Lucas, Jesus teria nascido em origens humildes, em condições bem precárias. Onde ele teria nascido? No estábulo ou numa caverna. Não tem uma definição muito precisa nos evangelhos onde ele teria nascido. Eles foram se hospedar numa hospedaria, mas lá não tinha mais lugar. Eles tiveram que procurar um lugar. Segundo alguns teria sido no estábulo, junto aos animais, segundo outros numa gruta ou numa caverna. Então, uma origem humilde, junto com os animais ali, envolto em panos, colocado numa manjedoura. Então ele teria nascido, segundo os estudiosos, por volta de 6 ou 4 a.C., numa caverna, num estado das cercanias da cidade de Belém. Mas, segundo os estudiosos, toda essa história teria sido uma criação, para dizer que Jesus é o Filho de Deus e estava cumprindo as profecias bíblicas. Porque o livro do profeta Miqueias dizia que o Salvador nasceria em Belém. Belém, que era a mesma cidade onde havia nascido o rei. Qual o rei do Antigo Testamento que nasceu em Belém? Muito bem. Mas é muito pouco provável que uma mulher grávida se deslocou de Nazaré para Belém naquelas circunstâncias. E até o relato, ele confunde algumas coisas, porque segundo a história, os historiadores, houve um censo, mas o censo aconteceu no ano 7 a.C. e sob Quirino, que era um outro governante daquela região. Herodes governou aquela região num outro período, e ele morre no ano 4. E no relato bíblico diz que o governante daquela região na época era o Herodes. E o Herodes não convocou nenhum censo naquele período. Então há contradições, segundo muitos. Esse relato foi uma construção, segundo os estudiosos, para poder dizer que Jesus estava cumprindo as profecias bíblicas. Inclusive a circunstância do nascimento é tudo muito parecido com o nascimento de Samuel. Samuel que é um profeta bíblico lá do Antigo Testamento. Um relato ali, a forma toda de como Samuel nasce é muito parecido com o relato do nascimento de Cristo. Então esse nascimento de Jesus envolve uma virgem,
uma jovem de Nazaré. Segundo a tradição, essa jovem teria entre 12 e 14 anos de idade. Então, Maria era muito jovem quando ela engravidou. Ela era mais jovem que vocês. Vocês estão falando no ano, vocês estão aí o quê? 14 anos? Só na faixa etária de vocês, entre 12 e 14 anos de idade. Ela teria engravidado, segundo a tradição, engravidou do Espírito Santo. Ela estava prometida em casamento para um sujeito chamado José, que segundo a tradição já teria por volta dos 40 anos de idade. Segundo essa mesma tradição, José já teria sido casado, e por isso ele tinha outros filhos, que são aqueles que são chamados os irmãos de Jesus na Bíblia. Então José já era mais velho, ele era viúvo, já tinha filhos, e estava prometido em casamento a Maria. Só que ele descobre que Maria estava grávida, e ele achou que Maria tinha cometido adultério, chifrado ele. E qual que era a pena da Bíblia para a mulher que cometia adultério? Morte por apedrejamento. E aí José fica num grande dilema. O que eu vou fazer? Vou aceitar essa menina grávida, sendo que nem fui eu que mantive relações com ela? Mas aí o anjo aparece em sonho para José e diz para ele: não, você tem que aceitar essa menina, porque o que nela foi concebido veio de Deus, do poder do Espírito Santo. E é o Filho de Deus que dali nascerá. Então o José, marido de Maria, era um carpinteiro, possível descendente da casa real de Davi, segundo o Evangelho de Mateus. No Evangelho de Lucas é Maria que é descendente da linhagem de Davi. O Evangelho de Mateus remete até a Abraão, né? Então tem as linhagens ali, tem as genealogias que mostram a origem tanto de Maria quanto de José. Os dois têm como descendência comum Davi e Abraão. Abraão, que é o primeiro patriarca da fé judaica, da fé hebraica, e Davi, que é considerado o maior de todos os reis. Quais são os 3 maiores reis da história de Israel? Salomão, filho de Davi, e antes de Davi, o primeiro rei. Inclusive foi o profeta Samuel que ungiu esse sujeito para se tornar o primeiro rei de Israel. Até então Israel não tinha reis. Israel era governado por juízes. Os juízes que decidiam. José lá no Egito, né? José é filho de Jacó. Jacó, filho de Israel, tem 12 filhos, o mais novo é José. José é vendido pelos irmãos como escravo no Egito. E no Egito ele acaba ali, através do seu poder de decifrar sonhos, acaba ficando muito próximo do faraó. Ele acaba depois salvando a própria família graças a isso, né? Então, descendendo da casa real de Davi, o primeiro rei é o Saul. Saul, Davi e Salomão. Então Jesus, um bebê recém-nascido de Maria, Messias, que é o mesmo que Cristo, significa ungido, Filho de Deus. Filho de Deus, portanto, Deus também, um só Deus em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Junto com o nascimento de Jesus, ele tinha os 3 pastores que assistiram. E os pastores eram indivíduos extremamente excluídos e marginalizados dentro da cultura judaica. Por quê? Primeiro porque eram pastores, eles viviam com animais. Por viver com animais, eles eram sempre mal cheirosos. E por lidar com animais, eles sempre também lidavam com animais mortos. E isso, segundo a lei bíblica antiga, você lidar com animais mortos te torna impuro. Então você não pode sequer ser tocado. Mas os 3 pastores estavam ali e Jesus nem se preocupou se ele estava impuro ou não, segundo as leis judaicas, né? Então, os homens do campo que cuidam das suas ovelhas à noite, perto de Belém, foram aqueles que assistiram o nascimento de Jesus e ajudaram ali, nos primeiros momentos, José e Maria. Depois de 8 dias, Jesus foi circuncidado. Vocês sabem o que é circuncidar? Tirar o prepúcio, cortar o pingolim, né? Cortou ali para tirar o prepúcio, que é a pele ali que envolve o pênis do menino. Isso é um ritual religioso dentro do judaísmo. Hoje, na nossa cultura, é chamada de operação de fimose. Essa operação feita hoje na nossa cultura. Naquela época era circuncisão e era feita no bebê de 8 dias.
Hoje a cirurgia de fimose geralmente é feita em jovens e adolescentes que ainda não tiraram, ainda tem um prepúcio ali colado, grudado, né? Então, Simeão, depois desses 8 dias, passa 30 dias, Maria passa o seu período ali que ela está impura, porque logo depois que o filho da mulher também se torna impura, passa esse período, ela vai apresentar o menino no templo. E ela encontra o Simeão, que é um homem velho, né, devoto em Jerusalém. A Ana também, uma viúva de 84 anos, também em Jerusalém. Ela encontra os dois. Primeiro Simeão, depois a Ana. E aí, isso prova a humildade e a pobreza dos pais de Jesus, porque a única coisa que eles conseguem ofertar ou fazer o sacrifício é de 2 bolinhas. Essa era a menor oferta possível, o menor sacrifício possível, segundo a lei mosaica, segundo o livro do Deuteronômio, segundo o Pentateuco, segundo a Torá antiga. Então, eles sacrificaram 2 bolinhas, porque eram pobres, era o menor sacrifício possível. Eles não tinham dinheiro para comprar animais maiores ali para sacrificar na hora de apresentar o menino no templo. Seria como se fosse o batizado que é feito para os católicos, né? A apresentação no templo. Então a cena da natividade mostra um José perturbado. Por quê? A menina estava grávida, novinha ali, não tinha sido ele, tinha mantido relações com ela, e ficou preocupado. E aí nasceu, ele pensou, será que esse menino é filho de Deus mesmo? Ou será que eu estou sendo enganado? Né? Ele está perturbado, tanto para aceitar o nascimento divino aí do menino Deus. Então Maria era uma virgem, ela fica grávida do Espírito Santo, segundo a tradição. Maria e José viajam a Belém para se registrar num censo. Isso aí é bem controverso, segundo estudos históricos, né? Porque 2 governadores daquela época, Quirino e Herodes, eles não foram do mesmo tempo. Quirino convocou um censo. Herodes também convocou, mas foi numa outra época. Herodes morre no ano 4, né? Então há uma contradição aí. Se lugar na hospedaria, o casal encontra um estábulo ou uma gruta, uma caverna, e lá Maria deu à luz ao menino Jesus, o Messias, ungido, o enviado de Deus, ou o próprio Deus encarnado, né? O Verbo de Deus se fez homem e habitou entre nós, ou seja, a palavra de Deus se encarnou num bebê, num menino, pegando a carne de Maria e se tornando homem e ao mesmo tempo Deus, humano e divino ao mesmo tempo. Então o anjo anuncia a pastores que um Salvador nasceu naquele dia. Esses são os 3 pastores, que eram indivíduos excluídos na cultura e na sociedade judaica por conta da lei mosaica. Os pastores expressam a sua adoração, vão lá adorar o menino, depois também vão os 3 reis magos, seguindo uma estrela, aí tem uma mistura de astrologia, uma estrela indicando, né, o nascimento do Filho de Deus. Então tem uma influência de religiões pagãs também. Então o nascimento de Jesus demonstra a sua humanidade, a sua humildade, né, e que a sua mensagem é para todos, principalmente para os excluídos e marginalizados, como os pastores, né, como os idosos, Simeão, Ana. Então Jesus vem só, principalmente para aqueles que são excluídos e marginalizados, pobres, né, idosos, periféricos. Ele vai andar com prostitutas, inclusive vai dizer, as prostitutas vos precederão no reino dos céus. Você fica metendo pau nas putas, puta vai entrar no céu primeiro que vocês. É isso que Jesus disse, né? As prostitutas vos precederão no reino do céu. Então ele vem para os marginalizar. Pô, assessorando que esse povo aí, beberrão, né? Os pobres pecadores, o povo que bebe, né? Não é quando tinha fumo, né? Bebe, fuma aí. Aí Jesus disse, né? O médico não vem para quem está sóbrio ou são. O médico vem para quem está doente. Então por isso que eu vim salvar os pecadores, os pobres, os marginalizados, os excluídos. Eu não vim para vocês já são santos, já são bons demais, não quero saber de vocês não. Eu quero saber daqueles aí, que são os excluídos, os marginalizados da sociedade. Então, ele não olha para a riqueza, para a posição social, está pouco se importando com isso. E os seguidores dele vão ser sempre os mais pobres, os mais humildes. Um jovem rico, quando vai segui-lo, ele fala para ele, né? Ô mestre, o que eu tenho que fazer para seguir o Senhor? Jesus falou, vai, vem tudo que você tem, dá para os pobres, depois vem e me segue. O jovem tinha muito dinheiro, eu falei, não vai dar não. Desistiu.
discípulo de Jesus. Porque para seguir Jesus, você tem que abdicar das riquezas desse mundo, da sua posição, estado social, e passar a andar com os espíritos marginalizados. A notícia se espalhou do nascimento do Salvador. Eles fizeram um sacrifício humilde, de 2 julinhos, que era o menor sacrifício possível. A criança foi abençoada e apresentada no templo a Simeão, né, que era o homem ó, o sacerdote do templo naquela época, a Ana. E a celebração do Natal ficou estabelecido 25 de dezembro pela Igreja Católica, mas não se sabe a data precisa em que Jesus nasceu. Na verdade, o que a Igreja Católica fez foi converter uma festa pagã, uma festa de outras religiões, que era a festa do Sol Invicto, ou do solstício de inverno na Europa ou no hemisfério norte naquela época. Praticamente todas as culturas comemoravam o solstício de inverno, período ali, em dezembro, em que o Sol invictus, o Sol estava vencendo o frio, porque no hemisfério norte era essa época do ano em inverno, enquanto aqui para a gente é o início do verão. Para a gente não é o começo do inverno, mas é o fim ali, ou a mostra que o Sol é invicto, ele vai vencer as trevas da escuridão, porque no período anterior as noites eram maiores do que os dias. Aí começa o período de transição para que os dias sejam maiores do que a noite. Então isso é um pouquinho da história do nascimento de Jesus, que é muito importante para a religião cristã, para o cristianismo, que é a maior religião do planeta. Agora nós vamos fazer compreender aí alguns especialistas aqui. Censo é igual faz aqui o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Em 2020 era para ter sido feito um censo do Brasil. Como estava em pandemia, não fizeram. Fizeram em 2022. Que é ir na casa das pessoas, pegar os dados das pessoas. O censo, hoje em dia vai na casa, mas na época você tinha que ir até o lugar para poder registrar quantas pessoas tinham em sua casa, né, quanto você ganha, essas coisas assim. Para poder contar a população brasileira, contar, né, o rendimento da população brasileira, para pegar dados aí, quantos tem curso superior, quantos não tem, são hoje. Naquela época era menos dados do que hoje. É fazer, nenhuma dúvida, né? Não tem. Fazer agora a votação para representante da sala, que eu fiquei responsável por isso aqui. Quem você vota, representante? Não, vamos seguir aqui, vamos lá, vota quem? Yara? I ou Y? Quem você vota? Yara? Yara? Quem você vota, representante? Hã? Godoy? Godoy? Luiz? Sim? Quem você vota? Quem? Eduardo? Quem você vota? Quem? Ian? Ian? Y? Ian? Quem você vota? Godoy? Eu mesmo.
Então a Yara é a representante de sala, o Godoy é o vice, beleza?